E aí, galera do Loucos por Patinete, Cadu na área. Galera, quem vem acompanhando aí o canal, essa aqui é a bateria de uma scooter elétrica, é uma bateria de maleta. Finalizei aqui os testes da bateria do cliente, fiz aqui uma avaliação e, no caso, essas células aqui do cliente, elas são células ICR 18650 e são células de 2000 mAh, galera. Só que é o seguinte, nos testes de capacidade das 64 células dessa bateria, que é uma bateria de 60 volts, são 16S, 4 em paralelas. Então, as células deram aí em torno de 1100 mAh, até no máximo ali, algumas deram 1600 mAh. Só que foram muito poucas, então foi nessa faixa aí, 1100, 1300, 1200, 1400, 1500 e a maioria entre aí 1200 e 1300. Eu passei algumas opções para o cliente. A ideal seria fazer a substituição das 64 células. Ele tinha me dito anteriormente que às vezes que poderia até fazer uma expansão da bateria, queria deixar a scooter elétrica dele com mais autonomia. Eu falei para ele que a case dele permitiria que ele fizesse aí uma expansão de mais uma paralela na bateria, deixá-la com 5 em paralela, aí seria 16 por 5, certo? Então aí de 64 células subiria para 80 células. Essa opção que eu dei para ele, né, de substituir as 64 células e, se quisesse fazer expansão, colocar mais 16 células no conjunto e a bateria ficaria, bom, ficaria nova, né? A questão de capacidade ela ficaria excelente. Não, nós reaproveitaríamos a maleta, a estrutura, o BMS do cliente, que é esse BMS aqui com placa, e seria feito só a troca das células e possivelmente uma expansão. Só que, galera, esse item aqui de uma bateria de lítio, ele não é um item muito barato, certo? Então aí varia muito aí do tipo de célula, da capacidade da célula, da qualidade da célula, do fabricante, né? Então o cliente ele ficou, disse que ficaria inviável para ele substituir todas as 64 células, que seria um investimento um pouco alto. Então eu dei uma segunda opção para ele, que seria tirar as células que estivessem abaixo de 1500 mAh e trocar as demais e colocar algumas células usadas aí no conjunto. E também falou que para ele mesmo assim ficaria um pouco inviável. Então o cliente ele tem que ter a noção de que bateria de lítio não é um item barato, certo, galera? Então existe um custo, ou seja, para você ter um resultado bom numa bateria de lítio, ela tem um custo um pouco alto. Então isso aí, se você não quer ter gasto com bateria de lítio, você não pode pensar em ter um equipamento elétrico, um veículo elétrico, certo? Porque isso aqui tem um gasto considerável, galera. Então nós aqui do Loucos por Patinete fazemos o máximo para ser o mais transparente possível com nossos clientes, e nós passamos aí um parecer técnico bem detalhado, e o cliente ele no final desse processo ele vai optar em fazer aí as suas escolhas. Então no caso dessa bateria aqui de lítio, o cliente ele optou em não fazer a manutenção dessa bateria, galera. Então nós vamos ele optou também em não remontar a bateria, porque para fazer a remontagem da bateria, nós precisamos soldar essas células com solda ponto, requer aplicação de fita níquel, a solda, ressolda do BMS, né? Então isso aí tem um custo de tempo e de material. Então o cliente ele optou em não fazer nada na bateria. Então nós vamos montar aqui da melhor forma possível e devolver para o cliente a bateria dele.
e futuramente ele vê se vai refazer a bateria, se vai vender o equipamento elétrico com esse problema de bateria. Mas esse aqui é o parecer que nós temos dessa bateria aqui no momento, galera. Então, vocês sempre tentem ser o mais transparente e honesto com o seu cliente. Então, galera, curtiu mais esse conteúdo? Segue, compartilha, comenta e deixa o like. Valeu!